Capítulo 114 O Julgamento 6. O primeiro oponente a enfrentar foi Volak, porque Aris parecia estar tendo dificuldades para lutar com ele. Tenho que me apressar. A magia de relâmpagos de Volak podia causar danos terríveis a um oponente que estivesse com dificuldade de se mover. Isso acontecia porque o alcance era bem amplo e o tempo de lançamento era reduzido pela metade quando o alvo era apenas um local específico. Mas também há fraquezas. Ao soltar o raio roxo, ele não conseguiu usar as outras habilidades da Thunderspear Nejima. Em outras palavras, a multitarefa não era possível. Então, apesar de suas boas habilidades, ele tinha uma classificação mais baixa que a de Ami. Quando Uyuki se aproximou dele, Volak ficou confuso e reposicionou sua pegada em Thunderspear Nejima, trocando o modo de conjuração de magia de longo alcance para o modo de combate físico de curto alcance. No entanto, seria difícil para ele enfrentar o Uyuki, já que ele ainda não havia se recuperado completamente da batalha anterior. Baque. O Uyuki atacou com Versérios, mas Volak balançou a Thunderspear em uma tentativa de bloquear a espada. No entanto, o punho de Uyuki pousou em seu rosto após a defesa bem-sucedida. Tosse. Sangue negro jorrou da boca do atônito Volak. Pensar que você veio lutar comigo novamente nesse estado enfraquecido. Parece que a surra da última vez não foi o suficiente. Não havia necessidade de Uyuki continuar falando, pois seus punhos fariam o trabalho. Uyuki continuou a balançar Versérios e a acertar Volak com os punhos. Baque. 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 Um ataque unilateral sem nenhum senso de compaixão. No entanto, ele fez algo que foi digno de irritar o Uyuki. Ele deixou muitos ferimentos em seu precioso vassalo, Aris. Você achou que estaria seguro depois de encostar um dedo no meu vassalo? Estou preparado para morrer. Nunca me ajoelharei diante de você. Baque. Paulada. Bate. A intensidade do ataque aumentou infinitamente. Como resultado, o corpo do Volak, que já estava ferido e enfraquecido, tornou-se um trapo sujo. No entanto, a razão pela qual seus subordinados não foram ajudá-lo foi porque Nacron e os Lixes os estavam segurando. Não havia mais ninguém para salvar Volak. Desespere-se e contorça-se de dor, Volak. Este é o último presente que tenho para você. O Uyuki puxou o braço esquerdo quando percebeu que Volak estava prestes a desmaiar enquanto espumava. Imediatamente, ele estendeu a mão e acertou um uppercut no queixo de Volak, fazendo-o voar vários metros no ar. Eu quero te bater muito mais, mas vou deixar isso aqui por hoje. Havia outros inimigos restantes, incluindo Dantalion. Quando Uyuki desdobrou Lemegeton, Volak se transformou em energia demoníaca e foi sugado para dentro do livro. Volak, 62º Rei Demônio. Ocupação, Rei Demônio, Barão. Características, liderança, 20.000 pessoas, Nejima, arma exclusiva, lança um raio roxo em um local específico após reunir nuvens escuras, ataque relâmpago, voa para o céu e ataca o oponente como um raio, relâmpago negro, imunidade a magias e habilidades do atributo relâmpago, pode ajustar a forma e a direção do relâmpago, mobilização, abre um portão abissal e invoca os monstros em seu território, dignidade do Rei Demônio, não pode ser danificado com armas de classe B ou inferiores, bem como magia baixa ou intermediária. Aumenta a imunidade a todas as magias de debuff em 35%, contrato mestre, escravo, como um rei demônio, pode aceitar vassalos. Estatísticas. Força 362. Vitalidade 347. Agilidade 384. Inteligência 305. Espírito 351. Corresponde às informações que eu sabia. Ele verificou se havia alguma habilidade oculta, mas não havia nenhuma esquisitice. Mobilização, dignidade do Rei Demônio e contrato mestre-escravo estavam disponíveis para cada Rei Demônio. Obrigado, Senhor Azura. Aris voou até o Uyuki, que estava olhando para a janela de status, e o abraçou. Ela não estava em boa forma, pois até agora estava enfrentando Volak e seus subordinados sozinha. Dantalion é o último Rei Demônio remanescente. Era Lohengrin quem estava lutando contra ele. Ele também estava em um estado lamentável. No passado, depois de lutar uma batalha feroz contra o Rei Demônio Orbaz, classificado em 55º, ele teve que hibernar, pois estava à beira da morte. No entanto, de certa forma, era incrível que ele conseguisse suportar os ataques de um demônio de alta classe por tanto tempo. Preciso encontrar o corpo real. Dantalion foi capaz de mover o corpo real para um das dezenas de clones a qualquer momento. Enquanto ele tentava retirar a lupa dourada do arqueólogo, Nacron se aproximou dele com os Lixes. Nós lidaremos com os clones, meu discípulo.
Enquanto isso, derrote Dantalion. Eu pretendo fazer isso, mas você sabe como distinguir o corpo principal dos clones. Seria possível se você usasse magia de análise avançada. Não importa o quão fraco o 72º Rei Demônio fosse, um Rei Demônio ainda era um Rei Demônio. Análises mágicas de nível intermediário e baixo não funcionariam neles. O Wilk ponderou por um tempo antes de convocar Agnes, que estava lutando no chão. Você consegue ver onde está o corpo real daquele cara? Ah, sim, aí está. Os braços de Agnes renderam quando ela apontou para o verdadeiro corpo de Dantalion. Ela só poderia usar magia de análise de nível inferior se tivesse apenas um único selo liberado, mas agora que todos os seus selos haviam sido desfeitos, ela poderia usar magia de análise avançada. O Wilk assentiu e levantou Versérios. Diga a ele a localização do corpo real em tempo real enquanto eu luto. Sim, eu entendo. Era muito mais fácil fazer isso do que lutar com a lupa dourada do arqueólogo na mão. Enquanto o Wilk batia suas asas abissais e voava, Dantalion falou sem esconder seu nervosismo. Todos acabaram mordendo a poeira. É a minha vez dessa vez. Aceite seu destino, Dantalion. Não posso fazer isso. Sobrevivi e mal suportei tudo até agora, então não posso morrer aqui. Não posso morrer agora. Ele viveu como o último rei demônio classificado durante todo esse tempo, enquanto recebia o desprezo e as zombarias de todos ao seu redor. Mas ele suportou tudo isso, porque pensou que se fizesse planos lentamente, usando sua mente brilhante, um dia veria a luz. Então seria problemático que tudo terminasse aqui. Enquanto pensava profundamente, Dantalion moveu seu corpo verdadeiro para outro clone. Senhor Azura, é o terceiro à direita. Entendido. O Wilk imediatamente jogou Versérios no clone que Agnes indicou. Uau! Que pena! Dantalion gritou dolorosamente enquanto olhava para sua coxa esfaqueada. RGH. Você não pode mais fugir. Não importa quantos truques astutos você faça, você não pode escapar. No passado, Dantalion usou truques astutos que o Wilk achou irritantes e incômodos de lidar. Toda essa estratégia de guerra também deve ter se originado dele. Quando seus pensamentos chegaram a essa conclusão, o Wilk não conseguiu mais se conter. Bate. Urg. Chutado no abdômen, Dantalion soltou um gemido doloroso. Mas não havia como terminar aqui. O cara colocou vários vassalos em perigo e até mesmo mirou na vida de Wilk. Em termos de culpa, pode-se dizer que ele era o pior entre os 3 reis demônios. Eu nunca vou deixar você morrer tão facilmente. Os olhos de Wilk brilharam e ele agarrou o pescoço de Dantalion com a mão esquerda. Tente usar esse seu cérebro genial agora, Dantalion. A lâmina afiada de Versérios perfurou a coxa esquerda de Dantalion. Facada. Quarg. Grite mais alto. Esse tipo de grito não me diverte o suficiente. As palavras de Wilk estavam cheias de loucura. A raiva, nascida da perda irreversível de entes queridos ao longo dos últimos 40 anos, finalmente revelou sua verdadeira forma. Facada. Bate. Fatiar. Abandonando a razão, a fera mordeu a presa à sua frente sem hesitar. Até Lohengrin, que estava observando a cena de trás, ficou emocionado. Você também tem esse lado. Loucura cruel, mas elegante. Lohengrin a nomeou assim. Se ele não amasse realmente seus vassalos, não ficaria tão chateado e furioso. Foi realmente sublime e lindo. É por isso que ele queria protegê-lo ao seu lado. Mas parecia que ele não precisava mais se apresentar. A batalha estava terminando, e o Wilk estava incrivelmente lindo. Sem perceber que os olhos de Lohengrin tinham adquirido o formato de um coração, o Wilk batia em Dantalion repetidamente. Paulada. Urg. Um Dantalion ensanguentado gemeu baixo para ver se ainda tinha forças para gritar. Uma situação extrema em que ele queria desmaiar imediatamente. Entretanto, sempre que ele fechava os olhos, Versérios penetrava em seu corpo e ele tinha que regurgitar sangue. Uma punição cruel. Pura tortura. Dantalion finalmente sucumbiu ao medo da morte. Por favor, me perdoe. Não vou te incomodar de novo. Você não tem o direito de falar. O Wilk estrangulou o pescoço de Dantalion com um aperto terrível que bloqueou as vias aéreas. Dantalion teve uma convulsão e começou a espumar. Biscoitos. Quick. Isso é bom. Continue latindo como o cachorro que você é. O estado atual de Dantalion não pode ser comparado ao de Volak.
Seu rosto foi espancado inúmeras vezes e estava parcialmente irreconhecível, e sangue preto escorria constantemente dos buracos em seus membros, buracos criados ao cortar a carne. Poderia ser chamado de cadáver vivo. O Wilk estava prestes a causar a maior dor possível em Dantalion. Senhor Azura, ele vai morrer nesse ritmo. Você deveria selá-lo agora. Tudo bem. A razão de Wilk retornou quando a voz preocupada de Aris chegou aos seus ouvidos. Ele já havia excedido o limite de ferimentos que podia causar em Dantalion há algum tempo, então se mais dano fosse causado, o sistema interviria e tentaria levar Dantalion. Ele rapidamente desdobrou Lemegeton e selou o demônio. Dantalion, 72º Rei Demônio. Classe, Rei Demônio, Barão. Traços, liderança, 10.000 pessoas, Arbatel, arma exclusiva, lê a mente de um oponente mais fraco que você e prevê ações. Pode gerar clones continuamente e mover o corpo principal para um deles. Improvisação, a inteligência aumenta até 50% durante crises de risco de vida. A porcentagem de aumento depende do nível de ameaça. Mobilização, pode abrir portões abissais e invocar os monstros de seu território. Dignidade do Rei Demônio, imune contra armas de grau B ou inferior, bem como magia baixa ou intermediária. Aumenta a imunidade a debuffs em 35%. Contrato mestre, escravo, como um Rei Demônio, pode aceitar vassalos. Estatísticas. Força 212. Vitalidade 207. Agilidade 224. Inteligência 403. Espírito 241. Ele não é adequado para combate. Em termos de números, sua estatística média foi menor que a média de Sieg, de 303, por 45-46. Embora sua inteligência fosse excepcionalmente alta, não havia nenhuma magia de ataque que fosse particularmente útil para ele. No entanto, a arma exclusiva, Arbatel, provaria ser bastante útil fora do combate, então, em alguns aspectos, ele era melhor que a Mii ou Volak. Vejo que você está são e salvo, Senhor Azura. Enquanto observava a janela de status de Dantalion, Lohengrin se aproximou dele e falou. O Wilk guardou Lemegeton e colocou a mão no ombro de Lohengrin. Obrigado por ajudar-lhe Jaezung e Aris. Não foi nada, eu só estava preocupado que você pudesse se machucar. Para Lohengrin, o amor não se limitava a apenas um alvo. Ele não se sentia culpado apesar de ter Mikhailovich como amante. A propósito, o que você disse antes é verdade. Que você foi ao reino de Lídia e resgatou a família Borges. Ah, sim. No caminho, conheci uma vampira que disse ser sua vassala, e foi muito mais fácil do que eu pensava. A vampira de quem Lohengrin falou era Hong Yuri. O Wilk assentiu e falou novamente. Então, você deixou Felipe II e família para Yuri Hong? Sim, ouvi dizer que eles estão vindo para cá. Na verdade, eles já devem ter chegado. Bom. Na verdade, o Wilk havia secretamente instruído Hong Yuri a salvar a família de Joanna antes de partir para a batalha. Entretanto, Lohengrin interveio e a ajudou. De qualquer forma, esse foi o melhor resultado para o Wilk. A próxima pessoa a lidar é a bruxa da preguiça. Priscila ainda estava lutando contra Sieg. Ele não conseguiu acabar com ela, pois ela tinha se acostumado com seu estilo de combate. Ela não estaria em desvantagem contanto que mantivesse distância e o impedisse de montar nos monstros que ela estava montando. Nós cuidaremos de Caríbdes. Nacron disse enquanto voava para longe com os lixes. Embora tivesse sido gravemente ferido pela sociedade espiritual, o monstro Charybdis ainda estava vivo. Eles precisavam de apoio para dar o golpe final e matar o monstro. Nacron deve ser suporte mais que suficiente. Ele observou Nacron durante sua batalha contra os 3 reis demônios. Um estilo de combate que utilizava adequadamente as habilidades do necromante e dos lixes. Ele não conseguia encontrar nenhuma abertura, então se tivesse que enfrentar Nacron em uma batalha mano a mano, ele teria muita dificuldade. Ainda assim, era preciso estar preparado para o pior cenário. Depois de enviar todos os seus espectros para Charybdis, o Wilk foi até a localização de Priscila com Lohengrin. TSC. À medida que o número de inimigos a enfrentar aumentava, Priscila recuava pouco a pouco. Todos os reis demônios foram capturados, então ela julgou que suas chances de vencer eram nulas. No entanto, o Wilk não a deixaria fugir. Muitas pessoas foram sacrificadas por sua causa. Você deve expiar com sua morte. Aleister, onde diabos você está? Saia e me ajude. Priscila gritou com uma voz desesperada. Porém, diferentemente de antes, Aleister não apareceu. Você foi abandonado. Você está sendo sacrificado pelo plano mestre de Lilith e Aleister. Não pode ser. Eu sou a bruxa da preguiça.
Um dos 7 pecados capitais necessários para aniquilar o mundo. Priscila não conseguiu continuar falando. Foi porque Lohengrin apareceu por trás e perfurou seu peito com as próprias mãos. Tosse. Quando Roland foi morto por Orobas, você foi a primeira pessoa que me veio à mente. Eu acreditei que você entenderia a minha dor e agonia. Priscila e Lohengrin estavam apaixonadas pelo mesmo homem. No entanto, ele não pôde estar com Roland no momento crítico em que ele foi morto. Como havia tantos pontos em comum entre eles, ele simpatizava com Priscila. Embora ela estivesse com ciúmes e tivesse levado Roland à morte, ele acreditava que essas não eram suas verdadeiras intenções. No entanto, isso não significava que ele pouparia a vida dela. Ela era uma entidade que interferiria nos planos futuros de Azura. Por seu amor recém-desabrochado, ele estava disposto a ensanguentar suas mãos. Gr. Adeus, Priscila. Se você renascer, espero que encontre alguém que a ame e crie um relacionamento adequado com essa pessoa. A mão direita de Lohengrin segurava um coração batendo forte. Enquanto tentava esmagá-lo, Versérios cortou a garganta de Priscila. Fatiar. Com um som abafado, Priscila se transformou em pó de cinzas. Lohengrin olhou para Ulk com uma expressão amarga. Você acabou fazendo isso sozinho. Precisamos da habilidade de Priscila. Assim como Kriemhild, ela poderia ser invocada como um espectro a qualquer momento. Quando Ulk verificou a condição de Sieg, um rugido ressoou abaixo deles. Bum! Charybdis finalmente foi derrotado. Ulk olhou para a nuvem empoeirada com uma expressão calma. Finalmente derrotamos todos os inimigos problemáticos. Mas ainda não tinha acabado. Esta foi uma guerra não oficial. Eles lutaram contra a facção demoníaca pelo governo do Reino do Reno, enquanto evitavam o olhar do Sacro Império Aférico. Em outras palavras, a guerra oficial começaria agora. Estou curioso para saber como Aleister Crowley vai agir. Até hoje, Lilith havia perdido 2 das bruxas dos 7 pecados. 3 dos 72 reis demônios foram selados. Para a facção demoníaca, isso foi um golpe enorme. A próxima guerra pode ser muito maior que esta. O Ulk se perguntou se Aleister também assistiria ao próximo show. Meu senhor, como se sente? Quando Ulk retornou ao chão, Leifina se aproximou dele com uma expressão ansiosa. Não foi surpresa, pois ela também travou uma batalha feroz. A batalha em terra terminou com a vitória do Reino do Reno, graças ao selamento dos 3 reis demônios. Esses ferimentos não são nada. Embora ele tenha se esforçado demais para superar essa crise, não foi ruim o suficiente para que ele não conseguisse suportá-la. Depois que os comandantes reorganizaram as fileiras do exército, Ulk foi até o local onde uma grande cratera havia se formado. Uma recompensa grande o suficiente para fazer todos os necromantes desmaiarem de choque estava esperando por ele.